Diariamente nós somos bombardeados com uma avalanche de informações que vem do rádio, das revistas, dos computadores, da televisão. O conteúdo dessas propagandas é sempre o mesmo, valoriza o rico, o magro, o bem-sucedido. Para a mídia, esse é o perfil do cidadão feliz e realizado. Pelo menos é isso, é essa mensagem que nos passam. Alguns especialistas no assunto dizem que a mídia influencia o comportamento dos jovens. E é sobre isso que o Câmara Entrevista de hoje vai falar com o Daniel Robson Gonçalves, que está aqui do meu lado. Ele é publicitário e docente de publicidade e propaganda no Senac de Jaú. Daniel, obrigada por ter vindo, viu? A gente é que agradece. A mídia, nosso bem ou nosso mal? Então, se bem utilizada, é bem, né? A questão maior é o que ela espera, né? Como a mídia, a propaganda, propriamente, a função dela é convencer as pessoas de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então, ela tem que persuadir, né? Então, ela tem que ter efeito. E para isso, em muitos casos, como quem você comentou, por que se coloca alguns perfis, como, por exemplo, a pessoa magra, bem-sucedida? Ninguém quer ser mal-sucedido, ninguém quer ser feio. Então, a gente sempre trabalha buscando essa imagem. Eu quero ser igual a ele, eu quero ser como aquilo, né? Eu quero ter aquele tipo de vida. Então, para isso, a gente sempre trabalha as propagandas buscando essa imagem. Você, por exemplo, você quer ter um certo aparelho de celular. Então, para isso, é criado, né, toda uma imagem que faz com que, para eu ter aquele celular, eu vou querer ser igual a alguém que use aquele celular. Então, é toda aquela imagem, é tudo gerado para fazer com que a gente tenha vontade de ter aquilo, de ser aquilo que é proposto. Então, por isso que se trabalha essa questão, né, da imagem sempre melhor possível. Por que nas propagandas o padrão de beleza, de ser bem-sucedido, por que fica tão longe do cidadão comum? Por exemplo, no Brasil nós não somos magros, não é da nossa natureza ser tão magro assim. Aí a gente liga a televisão e vê mulheres magérrimas, é até feio, porque parece que a cabeça é maior que o corpo. Mas aquele é o padrão de beleza, e aí as meninas começam a passar fome, principalmente as mocinhas, né? Começam a passar fome para ficar daquele jeito. Os meninos ficam enlouquecidos com os carros cada vez mais possantes, os carros cada vez mais caros. Por que tudo que a mídia põe para a gente é tão longe do que a gente pode? É justamente para poder tentar alcançar. É aquela coisa, como a gente comentou, é difícil a gente querer ser algo tão próximo do que o outro já é. A gente sempre está buscando um destaque, ou fazer parte de um grupo social. Então, quando você tem uma situação em que você tem lá o carro, né? Eu quero ter aquele determinado carro porque eu preciso estar inserido num contexto social. A minha turma, o meu grupo, onde eu quero me destacar, exige que eu tenha, por exemplo, então, aquele tipo de carro. Alguns exemplos, né? O que tem um som super potente. Então, ele vai trabalhar, por quê? Porque a turma dele, o grupo que ele está convivendo, é interessante que ele tenha um carro um som super potente. Então ele vai trabalhar, ele vai comprar, vai chamar mais a atenção dele produtos que façam com que ele tenha esse som, né? E aí é lógico, você não vai, a publicidade ela não vai mostrar o normal, o que é o que todo mundo tem. Eles vão sempre destacar o a mais, para ele justamente ter a vontade, se sentir motivado a buscar aquilo a mais do que os outros, acima do que já tem. Então, por isso está sempre querendo mostrar o a mais. É mais ou menos assim. Nós somos muito consumistas e individualistas também. A mídia, ela cria um comportamento, cria em nós um comportamento, ou ela se aproveita disso, dessa situação, dessa característica que nós temos de sermos consumistas e individualistas? Ela cria ou ela se aproveita? Ou as duas coisas? É as duas coisas. Ela, na verdade, ela cria para depois tirar proveito, né? Então, em alguns casos, tira-se o proveito, né, para poder falar, agora todo mundo quer algo, está na moda, por exemplo, algo. Agora tem, inclusive, músicas que falam misturando o carro, que é a do Camaro, por exemplo. Agora para ser bem sucedido é um Camaro, tem que né? ter Para um ficar Camaro doce, amarelo. doce. Isso. Então, aí se dá bem quem vende chocolate também. Mas aí você tem a situação onde você precisa, para se dar bem, então está se valorizando um determinado veículo. Então, eles tiram proveito dessa situação, tanto que tem músicas, acaba tendo outros produtos, tudo vinculado a esse conceito. Então, está tirando um proveito. Caso contrário, cria
como foi o caso. Esse carro Camaro, ele é o que é hoje graças a um filme, né? Porque até então ele estava até fora de linha. A Chevrolet tinha extinguido a produção dele em 2002, se eu não me engano, acho que foi em 2002. Depois que ele passou a ser exibido num filme de extremo sucesso, o Transformers no caso, aí é que ele voltou a ficar em evidência. Pronto, aí o Camaro, como o carro praticamente foi um personagem de destaque, então acabou virando febre. Todos queriam o Camaro amarelo, justamente porque o personagem do filme era amarelo, né? Então aí acabou criando a situação. Não sei te dizer se isso foi proposital, se foi algum acordo com a GM, alguma coisa assim, para lançarem, mas acabou dando certo. O filme levou, o carro voltou a ser produzido. A força com que essas propagandas chegam até nós, principalmente pela televisão, eu acho que a maioria, né, a grande maioria, poucos são os brasileiros que não têm acesso à TV. Essa força não chega a ser, não chega a ser uma invasão, não é algo assim, como é que eu vou explicar? Não é violento essa força? Porque a mensagem ela precisa alcançar. Ela tem que ter efeito. Então, o que acontece? E vale tudo para alcançar, Daniel? Vale, mas aí é que está, né? Existem várias linhas de pensamento, tá? Agências que têm uma certa linha de raciocínio, um conceito, uma certa... buscam um lado da ética, outros nem tanto. Então, vai muito do tipo de negócio que você está envolvido, até que ponto, né, você está disposto a investir na imagem da sua empresa, da sua agência. Então, existem maneiras e maneiras de se fazer a propaganda. Mas sim, conforme você vai trabalhando, como você tem a intenção de vender, vale qualquer coisa. Então, as empresas, às vezes, se sujeitam até a receber processos, sabendo que vai colocar aquela propaganda no ar, vai prejudicar, vai receber processo, pode ter ser tirada do ar. Mas é aquela coisa, se a propaganda foi para o ar, apareceu lá 5, 6 vezes... Aí vai lá o órgão que regulamenta e fala, não, tira do ar. Até tirar do ar de fato, já exibiu. Então ela já cumpriu o papel. Então aquelas poucas vezes que acabou entrando no ar... Compensou. Já compensou. Então, aí ainda por cima, pelo efeito que deu, negativo, né, de tirar do ar, acabou rendendo ainda mais mídia gratuita. Porque depois vira notícia, as pessoas comentam. Então, quer dizer, isso eu acho que é o extremo. Acaba sendo uma maneira mais... truculenta de se fazer a propaganda, onde você acaba pondo algo que você sabe que não é legal, não proibido, porque eles não vão fazer, mas que pode gerar polêmica, eles acabam fazendo propositalmente e para gerar justamente esse monte de mídias. As maiores vítimas dessa força que tem a propaganda são as crianças e os adolescentes? Na verdade, aqui no Brasil, o principal público da propaganda é a criança. É o jovem, inclusive produtos adultos. Por quê? E essa criança, eles começam a pensar nela desde a mais tenra idade, né? Sim. Tanto que eles pegam os programas infantis, você também vai ver produtos adultos ali. Porque quem que força a compra? A criança. O pai e a mãe, às vezes vai no mercado e compra algo porque a criança fala assim, mãe, compra esse aqui porque esse aqui é legal, esse aqui faz isso. Eles têm, às vezes, a propaganda decorada na cabeça. Eles são extremamente suscetíveis, né? Então é fácil você convencer eles. Eles são imaginativos, eles têm um entendimento diferente. Então a mensagem que é passada nas propagandas é pensado, na esmagadora maioria das vezes, na criança. Então é assim, eles se aproveitam da inexperiência, da fragilidade deles para poder convencer, e sabendo que eles vão alcançar os pais através das crianças. Então, eu acho prejudicial por conta disso. Aí acaba a criança tendo ali uma cultura diferente e não apropriada, porque ela não tem que ser consumidora, né? A criança tem que ter a personalidade dela, mas é estimulado o consumo desde pequeno, tanto que você vê cada vez mais meninas já usando maquiagem logo cedinho, 4, 5 anos. As mães às vezes estimulam isso também e assim vai. Pois é bom você falar nisso, porque quando a criança começa a se comportar como adulto, principalmente as meninas desde cedo, usando maquiagem, se comportando como se fossem moças, e são adultos. Meninas ainda da primeira infância, com 6... Já usando salto alto. Isso, 6, 7 anos. Eu tenho a impressão que elas pulam fases do desenvolvimento natural de uma criança, né?
Porque quando você vê uma menina com 5, 6, 7 anos lá, já em cima de um salto, toda pintadinha e com postura como se fosse uma moça, quer dizer, ela deixou de ser criança. Você acaba pulando etapas. Não sei se é tão drástico assim, né? Se realmente deixa de fazer algumas coisas que ela faria se não tivesse em contato com tudo isso, mas estimula, sim, ela a fazer coisas que não deveriam, que não é o caso de se portar como um adulto. Veja, por exemplo, o celular. Cada vez mais, eu às vezes visito escolas e vejo crianças. Você pergunta, quem tem celular aqui? Eu não imagino, eu não daria um celular naquelas idades, mas a maioria levanta a mão. E sempre é celular de última geração. Isso crianças de quantos anos? De 4 anos para cima já tem, 4, 5 anos. Já vi criança de 4 anos com celular, 5, crianças que estão na educação infantil ainda. Não sabe nem usar direito, mas tem. Porque o pai, talvez na intenção de superproteger, deixa à disposição, né? E a criança acaba usando aquilo. Por quê? O outro amiguinho vê, quer também, não sabe nem por quê, né? Talvez só para jogar o joguinho que tem no celular. Mas gera uma competitividade. E aí, automaticamente, o consumo. Porque um vai querer ter um celular melhor, aí começa a ter aquela sensação de competição, né? O meu celular faz isso, tem MP3, o meu faz... agora tem, né, esses novos smartphones com conexão com internet... E isso vai estimulando eles a querer outros, melhores, que é o consumo. Então eles acabam fazendo... Em 98, um estudo da ONU sobre desenhos animados de TV revelou que 2 horas diárias de TV, assistindo esses desenhos animados, as crianças tinham acesso a 40 cenas de violência explícita dentro de casa. Isso foi em 98. Você acha que de lá para cá mudou ou ficou ainda mais forte? Porque se a gente for entender que violência não é apenas o ato físico de uma pessoa, né, tentando agredir a outra, se você entender que um grito, uma postura inadequada é violência, a gente pode dizer que mudou, piorou? Então, na verdade, com relação a desenhos animados e esse envolvimento, eu penso assim, é tudo uma questão de contexto. Tá? Talvez eu vá falar mais da minha opinião, eu não sei se é o pensamento de todos, mas na minha infância eu assistia Pica-Pau, que é um desenho praticamente 100% violento, que ele está sempre batendo e apanhando, e tudo girava em torno disso, e nem por isso eu me tornei violento. Eu acho que faz parte do contexto onde a gente está inserido, né? Se o desenho animado é violento e a criança está exposta constantemente a outros tipos de violência, onde ele consegue associar aquela violência do desenho com uma violência real, e por algum motivo ele achar que aquilo é certo, aí pode prejudicar. Mas eu não sei se o desenho animado, como ele é colocado, a mente da criança, acredito eu, ela é, como que se diz, inocente. Então ela não vê o desenho como violência, como algo para ser seguido, como um exemplo. Ela vê aquilo como uma diversão, como um boneco, um personagem agindo de uma maneira engraçada. Se ele tiver como associar isso na vida, pais violentos, amigos, aí sim talvez aquilo ele associa e desperta. Não sou psicólogo, mas eu acho que isso é o que eu imagino, é o que eu entendo. Até porque eu acredito que para ensinar, acho que não existe maneira melhor de se ensinar do que o exemplo. Então, se a gente dá o bom exemplo, e mesmo ele vendo o desenho violento, não deve prejudicar. Mas aí vem o resto da mídia, né? Porque aí depois você deixa a televisão ligada num jornal, documentários só falando de violência, notícias e mais notícias, internet, tudo falando, só se ressalta a violência, aí pode ser que prejudique. Eu acho que aí eles vão associar e o desenho passa a ser ruim. Nós faremos uma pausa agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós conversaremos novamente com o Daniel Gonçalves. Até já. Câmara Entrevista de hoje está de volta. Estamos conversando com o Daniel Gonçalves, que é publicitário e docente de publicidade e propaganda no Senac de Jaú. O nosso foco, o nosso assunto de hoje é a influência da mídia no comportamento do jovem. Quando um publicitário, uma agência de publicidade está trabalhando numa campanha ou num comercial,
Existe alguma preocupação, alguma responsabilidade social ou ele só vê o lucro? Não, a agência ela vai... Tem agência e tem agência? Exato, né? Hoje é difícil você ter agências que não pensam assim, né? Talvez agências pequenas que estão almejando aí um crescimento, uma visibilidade, talvez até vão atuar um momento ou outro para conseguir algum tipo de visibilidade maior, para conseguir ficar no mercado, ganhar mercado. Mas normalmente sim, é feito todo um levantamento, né? A gente chama de briefing, onde a gente coleta as informações e aí acaba verificando, né, se aquilo tudo está dentro. Porque às vezes o cliente vem com uma ideia, aí ele já tem uma ideia formada, uma solução, ele quer assim. Então tem que ver se aquilo é adequado. Tem inclusive até um documentário que já tem um tempinho que foi feito na República Tcheca, que eles contrataram uma grande agência para fazer um supermercado que não existia. E chamaram essa agência para divulgar, justamente para ver a reação do público com relação a como que a propaganda funciona e ver se ia ter um respaldo. A agência, por várias vezes, se colocou contra, foi difícil eles trabalharem, justamente porque eles estariam divulgando algo que não existia. Era um supermercado que ia ser inaugurado hipoteticamente, as pessoas iam até o lugar e não iam encontrar o supermercado. Então eles fizeram isso como um teste. E no caso a agência colocou, não vamos fazer isso, porque isso é antiético, não vai contra os nossos princípios. Então pode acontecer sim, agências podem recusar trabalhos, pode querer sugerir de uma forma diferente, tem a responsabilidade deles sim, inclusive social. Às vezes ela pode estar engajada em algum projeto que queira falar assim, não, isso eu não faço, ou isso eu faço, mas desde que seja da seguinte forma, da seguinte maneira. Você acha que a baixa qualidade do conteúdo midiático que a gente vê, principalmente na TV, você acha que é por causa da falta de regulação? A falta de regulação e também pela cultura, né? Acaba sendo, as empresas acabam seguindo o fluxo, né? Então todos fazem, porque vão fazer, vamos usar dessa mesma fórmula, deu sucesso para vamos tentar. É como se fosse, né, seguir o exemplo, né, o que dá certo, né, qual é a melhor fórmula, então acaba seguindo. Então não tem muito como escapar, mas daria para ser feito diferente. Você é contra a propaganda voltada à criança? Eu acho que tem outras maneiras da gente conquistar, né, esse público, porque o que a gente precisa vender para a criança? Nada, né? A gente tem que vender brinquedo para os pais darem para os seus filhos. Eu acho que a propaganda direcionada, focada para a criança, eu sou contra, porque ela não tem condições, autonomia de decidir aquilo. E é o que a gente faz aqui no Brasil. Então não tem um controle. Tanto que na Europa toda é proibido propaganda para criança, de vários tipos, de várias maneiras de proibição, né, em vários países, justamente por conta disso, porque eles têm esse pensamento. A criança não tem condições de decidir. Quem decide é os pais. Então, a única coisa que eu poderia vender para a criança, que seria o brinquedo, eu posso muito bem mostrar para os pais, olha, existe o brinquedo, né, eu coloco. Mas hoje tudo é feito pensando nelas. E como não tem regulamentação, vale tudo. Você acha que eu particularmente acho um abuso e penso que, inclusive, que os brinquedos, os artigos voltados para a criança dentro de um supermercado, eles deveriam ficar num lugar à parte. Como por exemplo, numa locadora, você entra, os filmes para adultos ficam separados dos outros filmes, e eu penso que em supermercado também, os produtos voltados para as crianças, brinquedos, doces, tudo mais, tinham que ficar separados, porque a gente vai ao mercado muitas vezes para comprar, uma coisa não supérfluo, o dia a dia, uma cesta básica, por exemplo, aí você tem uma criança ou duas crianças, você não tem com quem deixar, você tem que levar as crianças contigo, aí chega lá, aquele monte de coisa ali sendo oferecida para a criança, e a criança querendo, e às vezes a criança é muito pequenininha, você não tem como explicar que aquilo não deve, que aquilo não é legal, ou que você não tem dinheiro. Eu acho um abuso, sinceramente, Daniel. Isso é uma estratégia, né? O supermercado todo é projetado e muito safado, eu me sinto lesada, lesada com isso. Isso, na verdade, tem mais a ver com pontos de venda, né? Onde eles fazem vendas casadas, onde eles estimulam o consumo, tanto que produtos ficam realmente na altura das crianças. Tudo ali é pensado para fazer você comprar. O pãozinho que você precisa comprar todo dia, só o pãozinho, fica sempre no fundo, que você tem, então, que passar pelo supermercado todo para poder pegar o pão, mas na volta, de repente, você, eu lembrei disso, peguei aquilo. Assim como todos os outros produtos,
Você costuma, por exemplo, passar, um exemplo, no setor de bebidas. Ali vai estar penduradinho, de repente, um amendoinzinho, um baralho. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. Tudo ali é pensado nisso. Então, não há regulamentação, ninguém entende que isso é prejudicial ou proibido, então eles fazem. O objetivo é vender. Então, os produtos vão ficar do lado dos doces, os doces vão ficar perto de algo que os pais vão ter que passar e a criança vai ter que passar junto. Realmente é proposital, é injusto, mas... E a gente não pode desconsiderar também que existe a força do lobby, né? A mídia corporativa. Para você ter uma ideia, em 2003, um projeto de lei do Senado, do Geraldo Mesquita Júnior, né? Na época, então, senador do PMDB do Acre, ele apresentou um projeto proibindo a propaganda de bebidas alcoólicas em rádios e televisões que tenha concessão, né? De acordo com o projeto dele, ele acha um retrocesso que você que use uma concessão pública para você vender um produto que vai ser danoso para essa mesma população. É incoerente uma concessão pública onde você oferece ali um produto que vai trazer dano para essa população. Que pode justamente aumentar os problemas sociais e tudo mais. E aí você vê como é que é a força da mídia corporativa, que o ano passado esse projeto foi arquivado. Ele nunca foi levado à votação. Eu acho que como muitas outras coisas que eles vão tentar fazer, como, por exemplo, o controle da publicidade para crianças, infantil, é muito necessário, muitas empresas, muita gente depende desse comércio. Então fica difícil você mudar uma coisa que praticamente durante toda a existência, pelo menos aqui no Brasil, é assim. Então eles vão ter força. Enquanto houver a força maior para o lado deles, eles vão conseguir fazer isso funcionar. Cada um que tentar fazer isso mudar, vai ter que enfrentar muita gente, muita força, que realmente não seria fácil. Mas tem exemplo de países que conseguiram, né? Países grandes que foram lá, fizeram acontecer, insistiram, e hoje está tranquilo e a indústria de brinquedos não deixou de existir. Mas a regulamentação nesses países é uma coisa antiga também, não é uma coisa nova? Tem antigas, tem mais recentes. Sempre um vai buscar o exemplo no outro, mas é quando o problema acaba ficando insuportável, né? Sempre é assim. Chega um momento em que não se tem mais o que fazer, ficou difícil de controlar, então eles vão buscar soluções. Aí acaba chegando nesses países que tiveram resultado, e aí eles vão tentar fazer igual. Você quer ver uma das coisas, um exemplo que não tem como, não deixa dúvida da força que tem a mídia corporativa? Toda quarta-feira no canal aberto a gente tem jogo de futebol. É uma paixão do brasileiro. As crianças desde pequenininhas são incentivadas pelos próprios pais. Aí senta a família toda na sala lá, para depois da novela, que a novela termina mais cedo justamente para passar o jogo, né, do futebol. E aí, esporte é uma coisa saudável, a gente orienta que as crianças, os jovens, enfim, todos pratiquem esporte para ter uma vida melhor. Só que quem patrocina o esporte? Uma marca de cerveja. Quer dizer, é uma incoerência, né? Não faz sentido. Então, mas aí você pensa assim, quem é o público-alvo do futebol e que horário que ele passa? Será que também não tem um pouquinho da questão da educação dos pais? O que permite ver? Deixa ele ficar junto vendo a televisão? De repente, no momento do intervalo, tira? Porque é um horário que passa que talvez a criança não deveria mais estar assistindo. Tudo bem, ela gosta do futebol, quer participar junto com a família. Mas aí gera-se um debate, né? Já seria um assunto para conversar muito, porque acaba tendo um problema. Como que eu vou falar do meu produto para o meu principal público-alvo, que é quem curte sentar na frente da televisão, tomar uma cerveja assistindo futebol, sabendo que vai ter criança assistindo junto? Então são detalhes que precisariam ser vistos, regulamentados, mas também tem um pouquinho, acho que a questão de nós pais, né, de tomar alguns cuidados, né, de não deixar aquilo ser influenciado. Se a gente tira a criança desse horário, a gente ainda tem que pensar no adolescente, porque o adolescente também ainda pode estar acordado nesse horário. Também. E é uma fase em que ele quer ser como todo mundo, para pertencer a um grupo. Seguir o exemplo. E aí a gente se livra de um problema que é a criança, mas ainda tem o adolescente, né? E aí vai. Eu acho que o projeto de lei do Geraldo Mesquita Júnior deve ser retirado aí da gaveta, do arquivo e voltar para a discussão. A ideia é interessante, agora só precisaria ver
se isso realmente vai ser aceito e da forma como ele é colocado, né? Sinceramente, eu não acredito. Muitos publicitários são contra a regulamentação. Existe uma linha muito sutil, muito delicada entre regulamentação e censura? Como é que a gente diferencia? Tem gente que considera alguns tipos de restrições. Qual a diferença de regular e censurar? Acho que censurar seria impedir, né, proibir. E regulamentar é permitir dentro de alguns limites. Então você impõe alguns, aqui pode, aqui não pode, até dessa certo forma, ponto, desse jeito. um certo horário, de alguma certa maneira. Isso é regulamentar e eu acho que faz bem. A censura realmente é impedir que aquilo seja exibido de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu acho que aí seria a censura. Regulamentar, então, para você não seria o fim da publicidade. Não, e também não implicaria na perda, na diminuição de lucros. Seria só um outro olhar. Seria até uma forma mais respeitosa da gente tratar o próprio consumidor, não é, Daniel? Eu acho, e inclusive vai obrigar as empresas, as agências, os publicitários a ser mais criativos, para buscar dentro das limitações a melhor forma de convencer o público de comprar aquilo de uma maneira sadia, né, e com respeito. Mesmo porque em países da Europa, por exemplo, onde há regulação, não pode haver propaganda voltada para criança na televisão. Não, lá nada. E as crianças continuam comprando brinquedos. As crianças têm brinquedos, como as nossas. Continua, porque aí tem outras maneiras. Eu tenho o ponto de venda, eu posso levar meu filho para escolher o seu presente, eu posso levar ele em algum lugar onde tem outras crianças brincando, e com isso eu vou conseguir ver que existe e correr atrás e oferecer para ele algo que eu considero bom para ele, não que ele foi convencido para poder comprar através de um comercial onde fala, você compra isso ou você não vai ser igual aos seus amiguinhos. Esse é o nosso desafio. É por aí. Ô Daniel, eu agradeço a sua presença aqui, Eu viu? que Muito agradeço, obrigada imagina, por ter vindo, precisando, viu? dispõe. Numa próxima vez a gente faz um debate aí, estende ainda mais esse assunto. Vai ser legal. Para você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje, eu conversei com o publicitário Daniel Gonçalves, que é docente de Publicidade e Propaganda no Senac de Jaú. A gente se vê num próximo Câmara Entrevista. Até lá!